8h34, iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e do sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião e não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com o presidente da Petrobras e quer a solução para a alta dos combustíveis. A venda da estatal também será discutida no encontro, que terá ainda a presença de ministros. Júnior Moreira, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Esse assunto acabou pegando muita gente de surpresa, né? Aquela boataria começou firme ali nos bastidores. Em algum momento eu acompanhei lá, inclusive as ações da Petrobras caindo um pouquinho. Mas depois, no fim, acho que ficou quase no 0-0 a história lá com a Petrobras. À noite, o Bolsonaro tentou explicar na live todo esse assunto envolvendo, falando que não vai interferir, que não tem nada disso, né? Que vai ter um anúncio ainda, não pode falar o que é e tal. Vamos esperar para ver, Eustáquio. Se a gente for olhar direitinho assim, a composição, por exemplo, do preço da gasolina, você tem 10% ali da distribuidora e revendas, tem 14% do biodiesel, outros 14% do ICMS, que é o imposto que pega mais, CID, PIS, PASEP, CONFIS ali por volta de 9%, e a realização da Petrobras de 47%, ou seja, se tiver onde tirar ali é do ICMS, que o próprio Bolsonaro falou ontem, mas você vai convencer um governador a derrubar o principal imposto que tem num estado, um dos principais, se não o principal? Eu acho um pouco difícil, né? Acho que o problema do preço do combustível é muito real para os caminhoneiros, é lógico, tá tudo muito caro, mas não tem muito onde tirar não, Eustáquio. Eu não vejo como fazer isso. Eu tava vendo alguns dados ali, o petróleo em 2020, um levantamento do Invest News ali que eu estava lendo agora há pouco, o petróleo em 2020 internacional, que é um dos indicadores que o governo usa, né, para fazer esse movimento desde 2017, caiu 22%, né? Na refinaria, no mesmo período, o combustível caiu 14%, o diesel, né? E na bomba, 4%, ou seja, você vê um movimento mesmo, né, de queda. Você vê ali o petróleo internacional caindo, você vê na refinaria caindo um pouco menos e na bomba caindo menos ainda, né? Então a gente tem um problema aqui no Brasil, que é o custo de distribuição, de logística. Eu só vejo dessa forma, não consigo entender de outra forma. Vamos esperar para ouvir, ver esse anúncio e tentar entender tudo, mas eu acho muito complicado mexer nesse preço, até porque a Petrobras já disse outras vezes que inclusive o preço do diesel teria que ser mais alto, né? Quando você vai comparar com outros países, o preço está até abaixo do que outros países pagam. Enfim, esperemos para ver que caminho que o governo vai tomar nessa tentativa de solução para o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E privatização, Júnior Moreira? O presidente é um defensor das privatizações, mas diz que vai ainda saber opiniões, né? Avaliar o que pode ser feito. Eu acho a privatização da Petrobras sem problema nenhum. Para mim, pode privatizar hoje se quiser. Isso é o que eu quero, que eu acho que deve ser feito. Outra coisa é conseguir privatizar um navio daquele, um avião daquele tamanho que é a Petrobras, não sei. Acho que vai ter muita resistência no Congresso Nacional. De qualquer forma, eu acho que seria uma boa. Não vejo por que um país ter uma estatal de petróleo, não vejo muito sentido nisso não, né? Mas lá no Congresso, acho que o jogo vai ser um pouco mais complicado, mesmo com o governo tendo hoje o controle das duas casas, né? Mexe com muitos interesses, né? Mexe com muita coisa. Não acredito numa privatização tão rápida assim, não. Ô Rita Mundim, dá para reduzir o preço dos combustíveis? Bom dia para você e a possível privatização da Petrobras. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Júnior, bom dia a todos. A questão do preço dos combustíveis, ela é polêmica porque nós nos acostumamos com uma economia de Estado durante muito tempo. Como na Venezuela, como em outros países, onde o Estado interfere na mecânica de formação de preços, de subsídios, etc. Então, numa economia de mercado, a coisa mais normal do mundo é a dança dos preços, de acordo com oferta e demanda. Na questão do petróleo, eu acho que a Petrobras está agindo de forma correta. Quer dizer, o preço do combustível ele tem que acompanhar a variação do dólar, porque é uma commodity, é cotada em dólar, e a variação do próprio preço do petróleo
lá fora. Então a gente tem duas variáveis aí, o comportamento do real em relação ao dólar, sofremos muito, o real foi a moeda que mais se desvalorizou, se a gente comparar com moedas de países emergentes, então nós sofremos na pele essa desvalorização do real no ano passado. E além disso, o preço do petróleo, da mesma forma que ele caiu aqui dentro, e ele também subiu. Então ele tem que ser reajustado de acordo com essas variáveis. E acredito que o que está faltando no Brasil é ajustar o custo país. Para ajustarmos o custo país, porque o combustível, ele é um dos componentes do frete, ele é um dos componentes do gasto das famílias, mas você tem outros componentes no que diz respeito a esse modal de transporte rodoviário. E esses custos poderiam ser muito menores se as estradas fossem melhores, se não houvesse engarrafamento, se não houvesse uma série de coisas ligadas à infraestrutura urbana e à logística do país. Portanto, a gente tem que atacar os problemas estruturais e deixar que o mercado forme os preços de uma forma livre. Luiz Flávio Sapori, redução de preço de combustíveis e possível venda da Petrobras. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Rita, Júlio Moreira, Eduardo, ouvinte do Conversa. Eu entendo que o argumento apresentado aí pela Rita e pelo Júlio Moreira são os argumentos que eu tendo a corroborar também, Eustáquio. O preço dos combustíveis hoje no Brasil, ele oscila de acordo com o valor do dólar, de acordo com o valor do barril de petróleo no mercado internacional. Ele está susceptível, né, às vicissitudes do mercado, como bem o disse a Rita. Então, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. O que pode ser feito, eu suponho, o governo federal teria que pensar a possibilidade, né, com a área econômica, talvez de reduzir algum imposto federal para que incida, e aí eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso, mas devem ter alguns impostos federais que incidem sobre a produção ou mesmo a comercialização. Não vejo a possibilidade de alguma redução de impostos de âmbito estadual, como o ICMS, né? Como muitas vezes o presidente tem chamado a atenção, Eustáquio. Então, me parece que nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. Quanto à venda da Petrobras, eu confesso que eu não entendo por que entrar com isso em pauta agora, né? Não concordo que seja uma prioridade nacional. A Petrobras foi recuperada nos últimos anos, depois de todo aquele processo de corrupção pela qual passou. É uma empresa importante para a economia brasileira, uma empresa muito importante para o setor energético, né, para o plano estratégico, né, do governo federal. Existem outras empresas públicas que merecem e têm prioridade em termos de privatização. Não me parece que seja o caso agora da Petrobras, Eustáquio. O Eduardo Costa, quem tem que abrir mão de impostos aí para reduzir preço de combustíveis? Seria os governos estaduais? Seria o governo federal? Daqui a pouquinho o Eduardo Costa. Bom, o líder do governo diz que vai enquadrar a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por causa da demora na aprovação de vacinas contra a Covid. O presidente da agência reage, Sapori. Pois é, a Anvisa esteve no foco, né, no centro das atenções nacionais do ano passado, né, no segundo semestre do ano passado. Aliás, principalmente no final do ano passado, em função daquela controvérsia, uma grande suspeita, e fundada suspeita, eu diria, de que a agência estaria manietada política e ideologicamente. Mas, Eustáquio, a gente tem que convir que essas suspeitas, elas se esvaíram, né, ao longo do tempo, à medida em que ficou claro que os critérios técnicos pautaram a decisão da entidade quanto à avaliação do uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford. O Brasil inteiro assistiu, nós assistimos ao vivo, né, os pareceres técnicos de toda a equipe, né, da Anvisa. A entidade se mostrou qualificada com profissionais bastante gabaritados. Eu confesso, eu particularmente fiquei satisfeito com o que presenciei, testemunhei. As minhas suspeitas quanto à Anvisa se dissiparam em boa medida. Agora, quanto à avaliação da Sputnik, se a entidade está dizendo que precisam de mais documentos, que precisam de mais informações para liberar o uso emergencial, devemos acreditar, porque
não há qualquer motivo para a gente suspeitar de que estaria havendo uma perseguição, né, um viés quanto à vacina russa, né, que é a Sputnik. Então, foi uma manifestação infeliz, né, da liderança política do governo federal. Vamos deixar a Anvisa trabalhar, ela já se mostrou, volto a dizer, ela já se mostrou competente, autônoma, e assim tem que ser. Uma agência de regulação não pode sofrer interferência política, seja do parlamento, seja do executivo federal. Ô Rita, até o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa da Anvisa. Eu acho que ele fez a coisa certa, né? Como as agências reguladoras, elas foram criadas na época do processo mais intenso de privatização, que foi na época de Fernando Henrique Cardoso. E o objetivo das agências reguladoras é exatamente proteger o consumidor, proteger a sociedade. E a gente tem que ter em mente que, para nós, cidadãos brasileiros, as agências têm que ser independentes. E a Anvisa tem 22 anos aí de história, e de uma história sem mácula. E eu acho que numa época como essa, de pandemia, os ânimos ficam mais exaltados, e o que está acontecendo são cobranças políticas em cima de um órgão técnico. Eu acho que o presidente Bolsonaro, enquanto líder do executivo, fez bem em defender a independência e a liberdade da Anvisa em agir. Júnior, defender a independência das agências reguladoras? Total, Stark. No início dessa história toda das vacinas, a gente ficou com muito medo do que poderia acontecer ali, com todas as pressões políticas e tal. Mas o Sapori lembrou bem, depois daquela reunião lá que aprovou um lote da Coronavac e um lote da AstraZeneca, que foi transmitida ao vivo, eu acho que foi uma coisa acertadíssima do ponto de vista de comunicação. Todo mundo acompanhou de forma ao vivo mesmo, todo o trabalho da Anvisa, né? Que, ao meu modo de ver, foi um trabalho muito técnico, muito minucioso até, né? Com muito cuidado, com muitos critérios, né? E agora o Ricardo Barros vem falar em enquadrar, né? Ou seja, impressionar. Era tudo que não precisava, né? Voltar a essa questão de politização pra gente tentar entender lá na frente como é que foi. Enfim, o presidente da Anvisa, o Barra Torres, eu acho que ele respondeu em bom tom e falou: olha, aqui nós pautamos pela técnica, deixou uma pergunta, né? A quem interessa o enfraquecimento da Anvisa. Enfim, o que eu fiquei sabendo de bastidores é que já tem um problema do Ricardo Barros com a Anvisa, antes inclusive do Barra Torres chegar, quando ele era ainda ministro da Saúde do governo Temer, e aí tem alguma rixa com a Anvisa ali por causa de alguns problemas no passado e vieram à tona esses problemas agora, né? Mas para mim a resposta do Barra Torres foi muito firme. O Bolsonaro também agiu muito bem na live, defendendo a Anvisa nesse momento, e seguir o fluxo, né? Se a Anvisa continuar fazendo o trabalho da forma que eu acompanhei aquele dia ao vivo, naquele domingo, praticamente a tarde inteira, eu estou muito satisfeito. É lógico, tem sempre de colocar no horizonte que estamos num momento muito complicado, né? E a agilidade a gente precisa dessa agilidade, mas da forma que está caminhando, eu estou muito satisfeito com o trabalho da Anvisa. Bom, a Itatiaia encerrou hoje uma série de 3 reportagens especiais sobre os 50 anos da tragédia da Gameleira, desabamento de um pavilhão que matou 69 operários. Ô, Júnior Moreira, 50 anos da tragédia e 50 anos de alguma impunidade, porque muitas famílias ainda reclamam da falta de pagamento de indenizações. Eustáquio, eu estava ouvindo a reportagem que você trouxe pra gente, a série, na verdade, mas eu estava acompanhando de hoje um papo muito legal do Lino, do Eduardo e seu sobre o assunto. Primeiro, meus parabéns pela série de reportagens. Obrigado. Foi muito legal. Recebi elogios de amigos também da imprensa que gostaram muito dessa série que você fez. Eustáquio, o que mais me impressiona, eu não conhecia tão bem assim a tragédia da Gameleira, né? Eu morava na roça, enfim, era uma coisa que não chegou tanto para mim e, enfim, né? Foi muito antes de eu nascer. De qualquer forma, eu li muito sobre o assunto e o que mais me chamou a atenção, Eustáquio, foi num comentário que você e Eduardo fizeram durante a reportagem, falando dos problemas, do laudo, né? Você citou ali, concreto vencido, menos ferragem. Menos cimento, né? Menos cimento, escoramento retirado antes da hora, né? Da hora. Mas impressionante como é que a história se repete, né, Eustáquio?
Impressionante, não é? A gente tá falando do viaduto Batalha dos Guararapes, né? Mesma coisa, menos concreto e vigas retiradas antes da hora. Se a gente for para um lado aqui, ó, da engenharia, mas no lado da mineração, o que aconteceu em Mariana? É praticamente o mesmo que aconteceu em Brumadinho, né? Impressionante como nós, brasileiros, e algumas empresas, enfim, que estão ali na busca de um lucro acerbado, não pensem em questões tão fundamentais, né? Ou seja, colocar menos cimento, menos ferragem numa estrutura, num vão livre, vai ser uma coisa impensável, né? Mas na busca ali do lucro rápido, essas empresas acabam tendo problema pro resto da vida, né? E não só as empresas, né? As pessoas afetadas, que até hoje, pelo que você trouxe na série de reportagem, também praticamente ninguém recebeu R$1, foi indenizado de forma satisfatória nesse processo todo, né? Eu só queria chamar a atenção dessa questão de como que a história se repete e provoca tragédias muito parecidas por causa de erros que geralmente estão ali buscando ter um pouco mais de lucro, né? E a política, Eduardo Costa, envolvida nessa questão. Na época, a informação é que o então governador Israel Pinheiro quis que a inauguração fosse antecipada, né? Fosse feita rapidamente para que a entrega fosse ainda no governo dele. Bom dia. Sempre que eu falo com engenheiros mais experientes e que eu queixo que a engenharia erra muito, eles dizem: não, a engenharia não erra. A engenharia é pressionada pela pressa do político, pelo interesse do político, e aí a tragédia acontece. E depois que ela acontece, não tem cadeia para ninguém. O resultado é esse que a gente está vendo. 50 anos depois, é vergonha da gameleira, senhor Eustáquio. Ô, Rita Mundim, o que passa no Brasil para as tragédias se repetirem com as mesmas causas, hein? Eu queria aqui abrir um parênteses para a quebra de um paradigma. O acordo assinado ontem pelo governo do estado de Minas Gerais quebrou esse paradigma. Dessa vez a política agiu em prol da sociedade e não houve essa judicialização, essa capacidade de empurrar com a barriga as coisas erradas feitas pelos políticos e pelas empresas, que juntamente com esses políticos fazem acordos, né, em nome de mais lucro. Então eu queria mais uma vez parabenizar, parece até que coisa interessante, né? Foram 50 anos de uma quebra de paradigma, praticamente no mesmo dia. Então eu acho que daqui para frente a gente tem que buscar, temos que pressionar os nossos políticos, os nossos representantes, para agirem e atuarem em nome da sociedade e pela sociedade, qualquer que seja a situação. Ô Sapori, esses 50 anos da tragédia da Gameleira e 50 anos de muita impunidade? Pois é um ícone, né? Um símbolo, né? Da impunidade, da morosidade da justiça, né? Da incapacidade da justiça no âmbito civil, né? De dar respostas rápidas a tragédias, a crimes, né, corporativos como esse, né, acontecido ainda na década de 1970. Mas eu vou reforçar o argumento da Rita, Eustáquio. Nesses mesmo, né, com esses 50 anos, né, um momento de tristeza em função, né, do caso da Gameleira, mas nós temos essa manifestação, esse exemplo concreto de que é possível reverter. Nós não precisamos repetir o passado. Não precisamos cometer os mesmos erros do passado. É possível construir o futuro, construir o país em outros moldes. Nós não precisamos, né, nos acomodar com a impunidade e com os procedimentos morosos da justiça. Então, esse acordo que foi feito com a Vale, né, envolvendo o Executivo Estadual, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, né, houve uma mobilização de várias entidades públicas de Minas Gerais para viabilizar esse acordo. Ele me parece fundamental, histórico. Como bem disse a Rita, é um paradigma. E se é paradigma, ele vai servir de exemplo daqui para frente. Porque, você pode até me corrigir, mas não houve nada similar no caso da Samarco, né? Não. Lá em Mariana, se não me engano, a Samarco não indenizou o poder público. Eu posso estar errado, me corrijam se eu estiver errado. Não houve um acordo dessa forma, não. Tem nenhuma casa construída lá no povoado. Pois nem é isso, né, Júlio Moura? Nem a casa, né? Nada ainda. Então, diga, 4 bilhões e meio que não foram pagos até hoje na sua totalidade. Estão judicializados ainda, né, Rita? Esses 4 bilhões, suponho, né? Não, estão pagando a conta-gotas.
Pois é, então eu reforço o seu argumento, Rita. O que foi feito ontem, a assinatura desse acordo, é fundamental. Eu posso entender um pouco a crítica, né, das entidades, por exemplo, dos atingidos por barragem. É uma crítica pertinente que não foram 57 bilhões calculados, né, pela Fundação João Pinheiro, é fato. Mas um bom acordo é mais importante, porque os procedimentos judiciais, a forma como a justiça é estruturada no Brasil, ela privilegia morosidade, ela privilegia recursos intermináveis. Então, é sempre melhor resolver os problemas, os litígios sociais, através de uma mediação de conflitos, como foi feito. Então, estão de parabéns as entidades, volto a dizer, o governo de Minas, o Ministério Público, eu acho que a Defensoria Pública também esteve participando, o Tribunal de Justiça, né, que articulou. Então, como o Eduardo Costa, né, tem sido há muito tempo quem tem chamado a atenção para essa questão da Gameleira, temos agora, se tivemos 50 anos da tragédia da Gameleira, agora nós temos um ícone, né, de um bom exemplo, que é o caso agora da Vale e do acordo da Vale. Eduardo, sim, Eduardo. Só para lembrar o seguinte, foi feito um acordo de reparação de danos coletivos, meio ambiente e tal, mas a justiça continua nos devendo e esperamos que seja o mais sério possível, junto com o Ministério Público, com a Defensoria, todo mundo, nos devendo a responsabilização civil, as indenizações de todos os que têm essa indenização a receber e principalmente a justiça continua nos devendo botar quem foi responsável por esse crime na cadeia. Eu queria só fazer uma parte, posso? Pois não, Rita. Complementando aí o Eduardo, o Sapori, sob o ponto de vista financeiro, se você fizer uma conta chamada fluxo de caixa descontado, se a justiça levar, por exemplo, 10 anos, se fosse judicializado o pleito, e nós levássemos 10 anos para receber os 54 bilhões, se a gente trouxer esse valor ao presente, com uma taxa de desconto de 3,5%, que é a inflação projetada para os próximos anos, nós chegaríamos a um valor de 34 bilhões, ou seja, nós colocamos no bolso hoje mais do que nós receberíamos daqui a 10 anos se houvesse uma judicialização. Ô Eduardo, agora é fiscalizar para saber se o dinheiro que foi prometido vai ser investido naquilo que está sendo destinado. Nisso nós somos bons, nós vamos criar um grupo de trabalho da Itatiaia. E eu já disse e repito que não há razões para que a gente duvide desse governo, de que ele vai fazer isso. O governador foi bem enfático ontem, depois de assinar o acordo. Ele disse o seguinte: este dinheiro não vai para o caixa. Eu sei que vai ter pressão de tudo quanto é lado. Me dá aqui, me dá uma verba aqui e acolá. Mas ele jura que vai cumprir. E se ele quer de fato honrar a sua trajetória, ele vai fazer isso. Então eu confio. Você acredita, Júnior Moreira, que o dinheiro será pago no tempo certo e para as obras que foram destinados? Eu preciso acreditar em meu dever de profissão de fiscalizar. Eu vou muito nesse caminho que o Eduardo fez, né? Nós aqui vamos ter que fiscalizar muito, entender muito. Já vi um cronograma com algumas datas muito apertadas, enfim. Fiscalizar, ficar no calcanhar do governo mesmo, e para que isso seja aplicado da melhor forma, que beneficie, como eles disseram, a comunidade ali na região, alguns hospitais, esse rodoanel que pode trazer um desafogar do trânsito ali gigante naquela região, e levar também progresso, gerar muito emprego, né? Então não pode esperar não, já que o esquema vamos fazer a obra e a Vale vai pagar e vai depositar e vai fazendo, né? As coisas acontecem de forma muito morosa aqui no Brasil por causa da política, né? Que libera ali, vamos fazer uma licitação aqui, isso aqui, aí vai comprar um prego, tem que fazer né? Tem toda uma burocracia para arrumar. Agora, lógico, vai ter os percalços ali de um problema ambiental ou outro, porque essas obras envolvem muito essa história toda, mas não... acredito que agora a gente vai ter alguns investimentos aqui em Minas Gerais que a gente não teria em pelo menos 30 anos, né? Vendo a situação que o governo do estado passa na questão financeira. Então é só comemorar e fiscalizar. Mais um ponto, Eduardo? Como é que é? Mais um ponto sobre esse assunto? Achei que você ia fazer outra intervenção. Dizer que isso interfere naturalmente na eleição do ano que vem, né, compadre? Porque aí o governador, se tiver iniciado as obras, imagino que sim, ele vai chegar para os eleitores e dizer o seguinte: me deixa continuar aqui porque eu preciso acabar essas obras. Isso aí, com essa injeção de recursos, com a criação de empregos, fala até em 300 mil empregos.
Isso vai pesar. Então nós vamos ter um prefeito de Belo Horizonte com uma reeleição da ordem de 70%, colhendo números bons, como hoje, por exemplo, ele está colhendo que 37% o número de mortes a menos das 2 últimas semanas. Então ele vai chegar lá com força e o Zema também. Vai ser uma briga de cachorro grande. Essa é uma expressão mais periferia. Digamos que vai ser uma bipolarização importante da eleição do ano que vem, seu Eustáquio. Me dá um segundinho, Eustáquio. Um segundinho. Rapidamente. Eu gostaria de dar uma sugestão ao governo do estado, ao governador Zema, de usar a tecnologia em seu favor e em favor da sociedade. Coloque as obras e o cronograma físico-financeiro num app. Deixe a população acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro a cada minuto, a cada segundo, de acordo com a destinação dos mesmos. Fica aqui a sugestão. Oi, Sapó. Também uma última sugestão, Eustáquio. Sim. Não esquecer da segurança pública. Eu não sei se todos os recursos já estão definidos do ponto de vista orçamentário, mas nós estamos com um sistema prisional muito estrangulado em Minas Gerais, o sistema socioeducativo para adolescente infrator também, nós estamos precisando de muitas vagas, né? Se a Assembleia e o governo acordarem, alguns milhões de reais para a área da segurança pública seriam muito bem-vindos, viu, Eustáquio? 9h em ponto em Belo Horizonte, marca o sinal eletrônico da Itatiaia, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Apresentação Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acinantão. Ótimo dia a todos.